Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui é o professor Tiago Andrade. Queridos, mais uma vez um prazer enorme estar falando aqui com você. E hoje o nosso objetivo é a gente estudar um conteúdo muito importante para o Enem. Hoje nós vamos falar de razão, proporção e proporcionalidade na nossa aulinha. Queridos, olha só, tanto razão quanto que proporção são de grande importância para a gente, tá bom? Então vamos ligar no nosso slide, que hoje a matéria é importantíssima para o nosso Enem. Beleza? Queridos, bora comigo. Queridos, esse espetáculo de homem vai explicar para você hoje uma parte de conceitos de matemática básica envolvendo conceitos de razão, proporção e proporcionalidade. Queridos, todo aluno que vai fazer Enem, todo aluno que vai prestar um vestibular, precisa saber e dominar conceitos de razão. Tiago, o que que é razão? Querido, a gente chama de razão sempre a divisão de dois números ou a comparação de duas grandezas. Presta atenção que o Tiago está usando algo muito importante, uma divisão entre dois números ou uma comparação de duas grandezas. Comparar duas grandezas é estabelecer uma relação entre eles. Por exemplo, o número de homens e número de mulheres. Estou comparando grandezas com a mesma quantificação. Ou dividir dois números, 2/3, 5/8. Isto é uma razão. Querido, na matemática a gente representa uma razão da forma A sobre B. E a leitura correta para esta fração seria A está para B. Lógico que quando a gente tem uma razão A sobre B, a leitura é A está para B, eu preciso garantir que A, B pertence ao conjunto dos reais e o B é diferente de zero. Lembrando que o B é diferente de zero, queridos, porque não existe divisão por zero. Importantíssimo entender que se fosse uma razão, perdão, se fosse uma fração, o A é chamado de numerador e o B é chamado de denominador. Neste caso, por se tratar de uma razão, o A recebe o nome de antecedente e B vai receber o nome de consequente. Então, o antecedente está para o consequente. Queridos, podemos dizer que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 2/5. Repara que eu usei a palavra razão, indica uma divisão entre duas grandezas, o número de homens e o número de mulheres, ou entre dois números, 2/5. A representação matemática será 2/5. 2 dividido por 5, ou 2 está para 5. O conceito de razão é muito simples. O conceito de razão é muito objetivo e com certeza vai aparecer exercícios simples para a gente dominar lá no Enem. E eu preciso que você saiba esse conceito. Combinados? Prosseguindo. O item 2 são algumas razões especiais. Bom, com certeza o Tiago vai falar aqui de 5 ou 6 razões especiais, mas nós temos pelo menos 10 que frequentemente caem na maioria dos vestibulares. Tiago, quais são as mais importantes? A que o Tiago está relatando aqui para você. Que essas razões no Enem, por exemplo, às vezes é dado até mesmo na definição do texto. Na hora que você faz a leitura do texto, ele determina para você essa razão. Outras nós temos que saber de forma intuitiva. Por exemplo, a primeira razão que o Tiago está colocando é o conceito de velocidade média que você estuda lá na física. Bom, aqui não é aula de física, então nós vamos dar um conceito de forma mais objetiva. A velocidade de um corpo é a razão, é a divisão entre a distância e o tempo gasto para percorrer essa distância. Quando eu pego a distância em quilômetros e divido pelo tempo em horas, a velocidade será apresentada na forma de quilômetros por hora. Se eu pego a distância em metros e divido pelo tempo em segundos, a velocidade vai ser dada em metros por segundo. Então, nas entrelinhas, velocidade é a distância dividido pelo tempo. Lá na física, você aprendeu que a velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Está certo, não está errado, não.
Só que aqui na matemática a gente pode demais usar, para facilitar, podemos usar distância dividido pelo tempo, sem nada de ΔS, sem nada de ΔT. Beleza? Bom, chama atenção, velocidade média é um exercício que frequentemente aparece no Enem na provinha de matemática, você tem que saber. Beleza? Bom, segunda razão especial também da física, que é chamado de densidade. Querido, a densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume deste corpinho. Então, se eu pego a massa em quilogramas e o volume em litro, a densidade vai ser em quilograma por litro. Se a massa tiver em quilo e o volume tiver em metros cúbicos, será quilogramas por metro cúbico. Pode ser dado em gramas por centímetro cúbico, gramas por litro, não importa a unidade aqui para a gente. Importa a razão. É a massa sobre o volume. Densidade é a massa sobre o volume. Esta é a formulinha de densidade para a gente. Uma observação importante que aluno do Titi tem que saber. Lá na física, lá na química, existe uma diferença entre o conceito de densidade e o conceito de massa específica. Quem tem massa específica é uma substância. A substância pura, por exemplo, o ouro puro, ele não possui densidade, ele possui uma massa específica, que continua sendo a massa sobre o volume. Quando eu junto esse ouro com outros metais e faço, por exemplo, um anel, o anel é um corpo. Esse corpo não possui massa específica, esse corpo possui densidade. Densidade se usa para corpo, massa específica se usa para substância. Ligou na dica? Beleza? Bom, essas duas razões elas são de grande importância para a gente. Tanto a velocidade média, distância pelo tempo, quanto que a densidade massa sobre volume. Tiago, beleza. Próxima razão especial. Vazão. Enem 2017 caiu uma questãozinha envolvendo vazão. E muitos vestibulares particulares hoje também adoram exercícios com essas razões. Vazão é uma delas. A vazão, lá na física, é a razão entre o volume desperdiçado dividido pelo tempo. Então, volume, litro, tempo, minuto, litros por minuto. Ah, pode ser volume, metros cúbicos, tempo, hora, metros cúbicos por hora. Não estou preocupado com a unidade. A razão entre o volume e o tempo me dá a vazão. Fisicamente, representamos a vazão por Z. Z é igual ao volume dividido pelo tempo. Isto é a vazão. Beleza? Muito utilizado em exercícios de torneirinha para encher ou esvaziar determinado lugar. Último da física, muito importante para a gente, é o conceito de pressão. Querido, pressão é a razão entre a força e a área. Claro que lá na física você aprende que a força ela vai estar em Newton e que a área vai estar em metro quadrado, então a unidade de pressão seria Newton por metro quadrado, que lá na física é chamado de Pascal. Para a gente só importa a razão é força sobre área. Vale a pena ressaltar que a pressão é diretamente proporcional à força e que a pressão é inversamente proporcional à área. A gente vai aprender a fazer essas comparações aqui durante a nossa aula, ou agora, ou na aulinha de exercícios posteriormente. Comparar grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, é de grande importância para um vestibulando. Beleza? Então já estudamos 4: velocidade, densidade, vazão e pressão. A quinta e não menos importante, esse no Enem despenca, é chamado de índice de massa corporal, ou índice de massa corpórea, IMC. Querido, o IMC é um método, por mais simples que seja, ele não é correto, mas ele é um valor próximo calcular o IMC desta forma. O IMC é a razão entre a massa pelo quadrado da altura. O Enem, geralmente, quando ele te dá esse IMC, ele vai falar que a massa tem que estar em quilos e que a altura tem que estar em metros. Esse IMC vai me fornecer um valor. Esse valor vai dizer se você está no peso ideal, acima do peso ideal ou abaixo do peso ideal. Geralmente serão consideradas 5 faixas: peso ideal, abaixo do peso, né? Acima do peso, obesidade e a pessoa raquítica, aquela que está muito abaixo do peso. Beleza, queridos? Mas também será dado em tabela, você não tem que guardar esses valores.
Mas fica a dica, IMC é a massa dividido pelo quadrado da altura, m sobre h ao quadrado. O item 6 é chamado de densidade demográfica, que a gente pega esse raciocínio lá das aulinhas de geografia. O seu professor de geografia, ele ensina para você que a densidade demográfica de um determinado país ou de uma determinada região é dada pelo número de habitantes dividido pela área. Ou seja, quando eu pego a população e divido pela área que ela ocupa, eu estou calculando uma razão que é chamada de densidade demográfica. Queridos, vamos pensar no nosso país, o Brasil. O Brasil é um país populoso. Hoje nós temos a sexta maior população do mundo, se for consultar uns dados atuais aí. Alguns anos atrás a gente era o quinto país mais populoso. Populoso, muita gente. Mas o Brasil não é um país povoado. Por que que o Brasil não é um país povoado? Porque o conceito de povoado ou pouco povoado está relacionado à densidade demográfica. Densidade demográfica muito grande, o país é povoado. Densidade demográfica muito pequena, o país é pouco povoado ou simplesmente não povoado. Tanto o índice de massa corporal quanto a densidade demográfica são questões que frequentemente também caem na maioria dos vestibulares, a gente tem que ficar ligado. Bom, a mais importante, que merecia até um item muito especial, é escala. Também uma medida de razão usada lá na geografia, correto? A escala lá para o seu professor de geografia é dado que a escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Se eu chamo a medida do desenho de D minúsculo, a medida real eu vou chamar de D maiúsculo. Então, a maioria dos autores vão trazer que a escala é Dzinho sobre Dzão. Quando eu faço um mapa, a escala é feita na razão de 1 para 400. Quer dizer que a cada uma unidade equivale a 400, na verdade. Se essa escala é de 1 por 50 mil, quer dizer que a cada uma unidade equivale a 50 mil na realidade. Ou seja, sempre a medida menor pela medida maior. Escala é Dzinho sobre Dzão. Danger, perigo, vai cair no vestibular. Querido, lógico, evidente que o conceito de escala Dzinho sobre Dzão só vale se eu estou comparando grandezas que são consideradas unidimensionais, ou seja, apenas uma única dimensão. Comprimento pelo comprimento, largura pela largura, altura pela altura. Cuidado, porque às vezes a gente comete alguns erros. Olha que informação importante. Quando eu pego a área do desenho e divido pela área real, eu não estou calculando a escala, eu estou calculando a escala elevada ao quadrado. Tiago, por que se eu pego a área do desenho e divido pela área real, eu tenho que pegar não a escala, e sim o quadrado da escala? Queridos, você precisa elevar ao quadrado para consertar o erro da dimensão. Área não são grandezas unidimensionais. Áreas são grandezas bidimensionais. A área é o produto de duas dimensões. Ou seja, para calcular isso aqui, eu tenho que pegar e elevar a escala ao quadrado, senão eu vou errar o exercício. Esse erro é muito comum para alunos de ensino fundamental. Você que está fazendo vestibular, aluno de ensino médio, não pode cometer esse erro. Fica a dica, o volume do desenho dividido pelo volume real não é escala. Uai, Thiago, você está pegando Dzinho sobre Dzão. É, só que o volume não são grandezas unidimensionais. Os volumes são grandezas tridimensionais. Ou seja, três dimensões é o produto de três dimensões. Por isso que o Titi tem que pegar a escala e elevar a quanto? A 3 de três dimensões. Volto a repetir, escala é Dzinho sobre Dzão, desde que eu esteja dividindo grandezas unidimensionais. Quando eu comparo área, grandezas bi, a área do desenho sobre a área real é escala ao quadrado. E quando eu comparo grandezas tridimensionais, volume do desenho pelo volume real, é o cubo da escala. Se eu não fizer
a escala ao quadrado na primeira situação ou escala ao cubo na segunda situação, infelizmente eu vou ser levado a calcular o exercício de forma errada. Você não pode, presta atenção na dica do Titi, isto é perigo. Não pode. Tranquilo, queridos? Bom, claro e evidente que nós estamos passando por 7 escalas especiais. As 7 que o Tiago acha que tem uma maior probabilidade de cair nos seus vestibulares. Mas outras escalas podem aparecer, outras razões podem aparecer. E aí eu preciso que você saiba interpretar isso lá no texto ou que você saiba essas formulinhas também. A física trabalha muito com esse tipo de razão. Beleza? Queridos, nós já sabemos o que é razão, uma divisão entre dois números ou uma comparação de duas grandezas. Nós já sabemos também algumas razões especiais, destaque especial para a escala, para velocidade, para vazão e para densidade demográfica. Agora nós vamos calcular ou aprender como se faz, como se calcula uma proporção. Tiago, o que é uma proporção? Querido, nós vamos chamar de proporção toda igualdade entre duas razões. Ou seja, toda vez que eu tenho uma igualdade de duas razões, eu tenho ali uma proporção. Óbvio que a leitura correta de uma proporção seria aquela que você está acostumado. Olha aqui a leitura do Titi, ó. A está para B, assim como C está para D. Então, A sobre B é igual a C sobre D. Qual que é a leitura correta? A está para B, assim como C está para D. Importante. Tanto A, quanto B, quanto C, quanto D são números reais, que pertencem ao conjunto dos números reais. Porém, os denominadores também têm que ser diferentes do que? De zero. Então, tanto B da primeira razão, quanto que o D da segunda razão tem que ser diferente de zero. B diferente de zero e D diferente de zero nesta proporcionalidade. Queridos, vamos lá. O A seria numerador, B denominador. O C numerador, D denominador. Numa divisão, A numerador, B denominador. C numerador, D denominador. E numa proporção? Numa proporção, o A e o D são chamados de extremos e o B e C são chamados de meios. Por quê? Primeira proporcional, segunda, terceira e quarta proporcional. O primeiro e o quarto são extremos. O segundo e o terceiro elementos da proporção são os meios desta proporção. Então, em toda proporção, eu tenho os extremos, A e D, e eu tenho os meios, B e C. Primeira proporcional, A. Segunda proporcional, B. Terceira proporcional, C. E quarto da proporcional, D. Primeiro elemento, segundo, terceiro e quarto elemento. Queridos, exemplo simples, assim como lá no primeiro. Podemos dizer que o número de homens está para o número de mulheres, assim como 3 está para 7. Nesse caso, a razão 3/7 indica a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Deixei para a gente colocar aqui, ó. 3/7 é a razão entre o número de homens, H, e o número de mulheres, M maiúsculo. Então, quando eu falo que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 3 para 7, eu estou falando que H sobre M é 3/7. Eu estou escrevendo aqui uma proporcionalidade. Eu estou escrevendo aqui algo que é muito importante para um vestibulando. Tiago, beleza, eu já sei o que é proporção. Proporção é uma igualdade de duas razões. Agora, quais são as propriedades que eu preciso saber do item 3 de proporção? Bom, aí é um pedacinho muito bacana. Quando a gente está lá no ensino fundamental, basicamente nós vamos aprender 7 propriedades de proporção. Aqui para o Titi, basta que você saiba, basta que você domine 3. Tiago, como assim 3? Bom, as 3 principais. A primeira propriedade, que todo mundo sabe, é esta aqui. Quando eu tenho uma proporção A está para B, assim como C está para D,
eu posso multiplicar cruzado nessa proporção. Então, eu posso falar que A vezes D é igual a B vezes C. Todo mundo aprendeu lá na 7ª série, ou 8º ano, que em uma proporção, o produto dos meios BC é igual ao produto dos extremos, AD. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Para quem gosta de dica, aqui basta você aprender a multiplicar cruzado. Ó. A vezes D é igual a B vezes C. Faz o famoso Mister X. Tiago, mostra isso para mim. Mostra, hipotético. Eu tenho 2 e 3. Eu vou falar que 2 está para 3, assim como, igual, né? 8 está para 12. Repara que se eu multiplicar cruzado, os produtos são iguais. Por exemplo, ó, 2 vezes 12 vai me dar 24. Enquanto que se eu fizer, porventura, né? Se eu fizer 3 vezes 8, o resultado também vai ser o quê? 24. Ou seja, em toda proporção vale a propriedade que o produto dos meios, BC, é igual ao produto dos extremos, AD. Primeira propriedade, a mais utilizada pelos senhores nos vestibulares. Né? Cuidado só com aquilo assim. Ai, professor, montei a proporção, eu multipliquei cruzado. Errou. Não é só isso, não. Até para multiplicar cruzado, eu tenho que ter montado a proporção certa. Tem gente que monta a proporção errada. A gente vai ter uma videoaula especial, chamada de regra de 3. Então, cuidado. Não é só montar a proporção e multiplicar cruzado, não. Tem que analisar a proporcionalidade. Dica, porque daqui a pouco nós vamos entender isso aí. Bom, dessa propriedade fundamental, eu posso tirar outras. A segunda propriedade que o Tiago está destacando é esta aqui. Presta atenção. Quando eu tenho uma proporção que A está para B, assim como C está para D, eu não altero esta proporção. Implica que se A está para B, assim como C está para D, também estará na mesma razão a soma. A mais C está para B mais D. Por exemplo, Titi vai te dar o mesmo exemplo da aula anterior. Por exemplo, do slide anterior, né? Hipotético, eu tinha 2 está para 3. Isso seria igual a 8 dividido por 12. Tiago, por quê? Porque 2 vezes 12 dá 24 e 3 vezes 8 também dá quanto? 24. Vamos somar. Ó, continua a igualdade se eu somar. Ó. 2 mais 8, 10. Continua igual se eu somar embaixo. Ó. 3 mais 12, 15. Por isso que eu estou pegando a soma dos numeradores e dividindo pela soma dos denominadores. Olha como funciona aqui a minha regrinha de 3. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. 2 vezes 15 me dá 30. Vamos pegar aqui a outra proporção. Ó. 3 vezes 10 também continua valendo quanto? 30. Ou seja, ó, foi igual. Então, eu não altero a proporção, continua sendo igual se eu somo os numeradores, desde que eu some também quem? Os denominadores. Muito utilizado esse recurso também dentro dos exercícios. É a segunda propriedade. O Tiago principalmente adora ela porque eu utilizo ela mais às vezes do que a própria primeira propriedade. Beleza? Terceira propriedade que o Tiago precisa que você destaque é uma consequência da segunda. Se eu mantenho a igualdade para a soma, eu também vou manter a igualdade para a subtração. Ou seja, se eu tenho a proporção A está para B, assim como C está para D, eu não altero essa proporção. Continua igual. Ó. A está para B, assim como C está para D, será igual a A menos C dividido por B menos D. Ou seja, se eu subtraio em cima, eu tenho que subtrair embaixo. Se vale para a soma, também vale o quê? Para a diferença. Tem exercícios que, às vezes, ao invés da gente fazer por sistema e gastar um tempo absurdo, a gente pode fazer por proporção. Quando? Quando ele me dá a soma 2 a 2 ou a diferença 2 a 2 dessa proporção. Desde que seja somar os numeradores, desde que você some também os denominadores. Beleza, queridos?
Esse slide, eu estou trazendo 3 das 7 propriedades. Essas 3 o Titi acha muito importante e aconselha você a guardar essas propriedades. Bom, Tiago, beleza, eu entendi razão, uma divisão entre 2 números ou uma comparação de 2 grandezas. Eu entendi as razões especiais. Você chamou muita atenção para a escala, cuidado com escala elevada a 1, escala 2, escala elevada a 3. Falou de velocidade, falou de densidade demográfica, falou de índice de massa corporal, que são razões especiais. E agora você me ensinou que a proporção é uma igualdade de 2 razões e que ela apresenta essas 3 propriedades fundamentais. Correto. Qual é o próximo item, Tiago? Proporcionalidade, que vai ser uma pausa na aula para depois a gente estudar uma outra, que é regra de 3. A proporcionalidade, no nosso dia a dia, é facilmente encontrado, porque as grandezas se relacionam com outras grandezas, ou de forma direta ou de forma inversa. Muito cuidado para isso aqui que está escrito aqui. No nosso dia a dia, as grandezas se relacionam entre si. Essa relação pode ser de forma direta ou de forma indireta, ou também chamado de forma inversa. Então, nós vamos apresentar aqui grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Penúltimo item, o que são grandezas diretamente proporcionais? Amigos, grandezas diretamente proporcionais são grandezas que apresentam o mesmo crescimento. Tiago, como assim o mesmo crescimento? Quer dizer que se a grandeza A aumenta, a grandeza B também vai o quê? Aumentar. Elas têm o mesmo crescimento. Se a primeira aumenta, a segunda também o quê? Aumenta. Assim como se a grandeza A diminui, a grandeza B também vai fazer o quê? Diminuir. Por quê? Porque grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que apresentam o mesmo crescimento. Dica. Quando o exercício fala para você que eu tenho grandezas diretamente proporcionais, eu estou falando que a divisão entre essas grandezas é igual a uma constante K, onde esse K é chamado constante de proporcionalidade. Então, se A é diretamente proporcional a B, eu vou falar que A dividido por B vai ser igual ao meu K, onde esse K é uma constante chamada constante de proporcionalidade. Repito, grandezas diretamente proporcionais, você vai dividir essas grandezas. E o nosso último item é o que nós chamamos de grandezas inversamente proporcionais, que vai ser exatamente o contrário, vai ser exatamente o oposto. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que apresentam crescimentos o quê? Opostos. Tiago, como assim crescimentos opostos? Quer dizer que se uma grandeza A aumenta, a grandeza B a ela associada diminui. Uma aumenta, a outra diminui. Assim como é válido o contrário. Se a grandeza A diminui, a grandeza B vai fazer o quê? Aumenta. Elas têm crescimentos o quê? Opostos. Grandezas diretamente proporcionais, mesmo crescimento. Grandezas inversamente proporcionais, crescimentos opostos. É óbvio que também tem a nossa dica. Se lá no diretamente dividia, no inversamente eu vou fazer o contrário, ou seja, multiplicar. Se A é inversamente proporcional a B, A vezes B vai ser igual a K, onde esse K vai ser para a gente a nossa constante de proporcionalidade. Queridos, esses itens que nós estudamos aqui nessa primeira aula de razão e proporção são de grande importância. Eu preciso muito que você estude isso aí. E muito cuidado para as dicas do Titi. É de grande importância para a gente essas dicas, beleza? Queridos, desta forma, a gente encerra a nossa primeira aula de razão e proporção. Daqui a pouco a gente volta com o segundo pedacinho da aula. Beijos, até a próxima. Fiquem com Deus.